Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de conclusões lógicas, questões envolvendo verdades e mentiras da banca Instituto AOCP. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca Instituto AOCP cobra esse assunto nas suas provas de concurso. Olha só, questão número 1. As questões envolvendo verdades e mentiras, elas estão diante de questões envolvendo algumas afirmações. Na questão número 1, vai afirmar que tem personagens. Eu tenho lá Lucas, tenho lá Jaqueline, tenho lá Rodrigo e tenho lá Heloíse. São pessoas que acabam de se conhecer. Cada um deles faz uma declaração. Tá aqui as declarações dos quatro, de Rodrigo, de Jaqueline, de Heloíse e de Lucas. Olha o que o comando da questão vai falar. Sabendo que uma dessas pessoas está mentindo. Isso aqui é a chave para a gente identificar que o assunto é verdade e mentira. E pergunta, é correto afirmar que? É uma questão envolvendo o argumento através de conclusão lógica. Ou conclusões, né? Lógica. O que é que se pode concluir a partir das informações que foram dadas através do comando da questão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que inferir da seguinte maneira. Eu tenho lá quatro pessoas, quatro personagens. Desses quatro personagens que fizeram afirmações no comando da questão, apenas uma pessoa, uma dessas pessoas, está mentindo. Isso aqui o comando da questão já nos trouxe. Uma pessoa está mentindo. Se uma pessoa está mentindo, você tem que ter o conhecimento. Se eu tenho quatro pessoas e uma dessas está mentindo, automaticamente eu já posso concluir que três pessoas falam a verdade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa conclusão. Se uma está mentindo, então as outras falam a verdade. Se viesse lá, apenas uma fala a verdade, a conclusão seria que eu teria três pessoas mentindo. Isso aqui é o primeiro passo, identificar que é uma questão de verdades e mentiras e das informações que foram dadas, saber quantas estão mentindo e quantas estão falando a verdade. Então, o primeiro passo já foi dado. Qual é o segundo passo? Eu gosto de criar uma tabela. Vou fazer aqui uma tabela. Essa tabela é um retângulo bem tranquilo. Faço aqui uma tabela representando aqui esse retângulo. E desse retângulo, o que você vai fazer é exatamente uma linha ao meio. Vou dividir esse retângulo ao meio. Vou contar quantos personagens tem. Se eu tenho aqui quatro personagens, então vou dividir esse retângulo em colunas. E eu vou adicionar exatamente quatro colunas. Quatro espaços aqui para representar os personagens. Nessa parte de cima, você vai adicionar exatamente os personagens que foram dados. Eu tenho aqui Lucas, eu vou representar com a letra L. Eu tenho o J, que vai ser Jaqueline. Tenho o R, que vai ser Rodrigo. E eu tenho o E, que vai ser Heloíse. Então, eu tenho aqui o primeiro sendo Lucas. Tenho aqui o J para ser a Jaqueline. Tenho aqui o R para ser o Rodrigo. E eu tenho aqui o E para ser Heloíse. Perfeito. E esse é o segundo passo. Primeiro passo, verificar quantas pessoas estão mentindo ou falando a verdade. Segundo passo é organizar através de uma tabela ou de uma planilha. Bem tranquilo aqui, você faz um retângulo, traça uma linha ao meio e coloca aqui a quantidade de colunas para representar os personagens. Perfeito. E agora o mais importante para esse tipo de questão. Você vai em busca da oposição de ideias. Nesse tipo de questão, você vai perceber que um dos personagens vai afirmar que outro personagem está mentindo. Olha o que disse Rodrigo. Rodrigo disse lá que Heloísa é enfermeira. Tá certo. Não sei se isso é verdade, nem sei se isso é mentira. Já que ele disse que o Rodrigo é enfermeiro, tá aqui. Você não sabe se é verdade, não sabe se é mentira. Tem o de Lucas, Lucas disse: "Eu não sou enfermeiro". Aqui também você não sabe afirmar ainda, porque você não sabe se Lucas disse a verdade ou se Lucas está falando aqui mentira. O que vai te interessar para esse tipo de questão é justamente você encontrar aquela afirmação entre dois personagens. Um está afirmando que o outro está mentindo. Esse tipo de questão você deve iniciar por essa informação. Isso aqui é o início. Aqui é o início. Para eu iniciar esse tipo de questão, eu preciso encontrar a informação aonde um personagem
vai exatamente afirmar que outro personagem está mentindo. Encontrei, que é exatamente Heloíse. Heloíse está afirmando aqui que Rodrigo está mentindo. Então, vou lá nos dois personagens, entre Heloíse e entre também Rodrigo. Tá aqui. Entre esses dois personagens, você vai perceber que vai existir uma oposição de ideia. Ou seja, o Rodrigo pode estar falando a verdade, mas a Heloíse pode mentir, ou o Rodrigo pode mentir e Heloíse falar a verdade. Toda vez que isso acontecer, dentro do contexto de uma questão envolvendo verdades e mentiras, a gente não vai entrar no tema do que os dois estão falando, porque o comando da questão não quer saber quem está falando a verdade e quem está mentindo. Você vai observar que quer saber qual dos personagens aqui é enfermeiro. No comando da questão está perguntando, é correto afirmar que Lucas é enfermeiro, Jaqueline é enfermeira, quer saber qual dos personagens aqui é enfermeiro. Se eu sei que entre Heloíse e Rodrigo existe uma pessoa que está mentindo ou que está falando a verdade, você vai observar o seguinte, ó, eu só tenho uma pessoa que está mentindo, que o comando da questão te trouxe. Você vai perceber que só pode ser a pessoa que está mentindo Rodrigo ou Heloíse. A conclusão lógica que você vai levar é exatamente que eu tenho duas pessoas que falam a verdade. Entre Rodrigo e Heloíse existe uma pessoa que mente, consequentemente existe uma pessoa que fala a verdade. Você não sabe quem mente, você não sabe quem fala a verdade, mas a conclusão que você vai chegar para esse tipo de questão é que existe três pessoas que falam a verdade. Pode ser uma das duas, Rodrigo ou Heloísa, e também, com certeza, eu sei que Jaqueline e que Lucas, né? Tanto Lucas como Jaqueline falam a verdade. Esses dois personagens, essas duas pessoas, vai me garantir a resposta correta. Basta fazer a leitura do que disse Lucas e o que disse aqui Jaqueline. Olha o que disse Lucas. Lucas disse o seguinte, isso é verdade que Lucas disse, ó. Lucas informou, eu não sou enfermeiro. Então, beleza, Lucas, está certo. Então, você não é enfermeiro. Então, isso aqui está ok. Realmente, isso é verdade. Ó. Isso é verdade o que Lucas disse. Perfeito. Aí vai olhar para Jaqueline. O que foi que Jaqueline disse? Olha a voz de Jaqueline. Jaqueline entregou quem? Entregou Rodrigo. Jaqueline disse, olha, o Rodrigo é enfermeiro. Isso é verdade, ó, o que Jaqueline está dizendo. Isso é uma conclusão que eu posso concluir aqui, é uma conclusão válida através da estrutura que o comando da questão nos trouxe. O comando da questão perguntou, olha, é correto afirmar que Jaqueline fala a verdade. Se Jaqueline fala a verdade, o enfermeiro é Rodrigo. Qual é a alternativa que informa que Rodrigo é enfermeiro? A alternativa correta para essa questão, você deveria marcar a alternativa letra D. Questão número 2, para treinar novamente. Vai dizer o seguinte, 3 pessoas guardaram um objeto em uma das 3 portas de um guarda-roupa. Então tá aqui, eu tenho lá 3 pessoas e tenho lá 3 portas, né? O comando da questão afirmou 3 pessoas e 3 portas. Ao ser questionadas sobre a localização do objeto, essas pessoas responderam nessa ordem a seguinte frase. Eu li lá, Lúcia está na porta da esquerda, Carla está na porta da direita. E encontrei aquela informação que eu vou iniciar. Vanessa diz, Lúcia está mentindo. Então você, quando leu no comando da questão informação do tipo que um personagem está afirmando que outro está mentindo, isso é verdades e mentiras. Ó. Isso aqui é o início para eu acertar esse tipo de questão. Mas deixa aí, que o próximo passo agora é verificar quantos desses personagens falam a verdade ou quantos falam a mentira. Olha o que o comando da questão te trouxe. Sabendo que somente uma das 3 pessoas disse a verdade. Nesse caso, é possível afirmar com certeza ou concluir com certeza que o objeto está em que porta. Então, muita atenção novamente. Então, tem uma questão envolvendo verdades e mentiras. Eu tenho 3 personagens. Eu já sei que apenas uma dessas pessoas fala a verdade. Então, se uma pessoa fala a verdade, quantas pessoas tinha no comando da questão? Tinha 3. Então, conclusão lógica. Você deve já concluir que 2 dessas pessoas falam mentira. Se uma fala a verdade, tenho 3 pessoas. Por lógica, por conclusão, você vai perceber que 2 mentem.
Beleza, professor. Encontrei aí os valores, né, das informações dos três personagens. Uma fala a verdade e duas mente. O que é que eu tenho que fazer agora? É aquele retângulo bem tranquilo. Você faz um retângulo só para você adicionar as informações que foram dadas no comando da questão. Eu tenho três personagens. Basta você fazer um rascunho com três retângulos aqui, três colunas, né, representando dentro desse retângulo. Para cada coluna você adiciona a primeira letra. Basta a primeira letra de cada personagem. Eu tenho L de Lúcia, eu tenho C de Carla e tenho V de Vanessa. Então vou ter aqui Lúcia, vou ter Carla e vou ter Vanessa. Entendi, professor. Perfeito. Pode ter 4, como aconteceu na questão anterior. Pode ter 3 personagens, pode ter quantos personagens for. Esse tipo de questão a gente sempre separa aqui através das colunas. Qual é o próximo passo? Identificar aquela informação onde um dos personagens vai afirmar que o outro está mentindo. Então aqui eu estou trabalhando com Lúcia e Vanessa. Então, com Lúcia e Vanessa, você vai perceber que eu estou saindo dessa informação de Lúcia até chegar a Vanessa. Entre esses dois personagens, a conclusão que você vai tirar é que existe uma pessoa que fala a verdade e que existe uma pessoa que fala a mentira. Quem é que fala a verdade? Quem é que fala a mentira? Você não sabe. Por enquanto, essas informações que foram dadas são informações contraditórias. Quando eu digo que uma pessoa está mentindo, é porque ela será verdadeira. Se eu digo, olha, Vanessa afirmou. Se eu estou dizendo que Lúcia está mentindo, isso daqui vai ser verdade. Verdade que Lúcia disse, então realmente o que Vanessa está falando é mentira. Se Vanessa está informando que isso é mentira, realmente Lúcia está dizendo isso é mentira. Você está mentindo, então o que Vanessa está falando aqui isso é mentira, então o que Lúcia está falando aqui realmente é verdade. Lúcia está mentindo, realmente é verdade. Se você observar, isso é uma oposição de ideia. Então, eu não analiso esse tipo de informação, ó, porque isso aqui vai me dar uma contradição. Então, eu não analiso. O que eu vou analisar é a fala de Carla. O que é que eu tenho que concluir? Eu tenho que saber se o que Carla disse é verdade ou é mentira. Mas, professor, como é que eu vou saber aqui o que Carla disse, se é verdade ou se é mentira? Através da análise das informações dos personagens. Ó. Só existe um que fala a verdade. Se você observar, se só existe uma pessoa que fala a verdade, pode ser Lúcia ou pode ser Vanessa, qualquer uma das duas. E eu tenho duas pessoas que falam mentira. Se uma das duas aqui falar a verdade, a outra vai mentir. E a conclusão lógica que você vai chegar é que Carla está mentindo. Ó. É que Carla está mentindo, porque não pode ter mais de uma pessoa falando a verdade. A verdade pode ser de Lúcia ou pode ser de Vanessa. O que você vai concluir é que Carla está mentindo. Aí vai lá na leitura do que Carla falou. Carla disse, ó, está na porta da direita. Mas é mentira, Carla. Você disse lá que está na porta da direita. Se está na porta da direita, isso aqui é mentira. Então, se é mentira, você vai concluir através do seu argumento, através da informação que foi dada no comando da questão, ó, que a porta não, que o objeto, né, a localização do objeto não está na porta da direita. Quando eu digo, afirmo nesse tipo de questão que isso é mentira, se está na porta da direita, o contrário de mentira para se tornar verdadeiro é você negar a informação, você dizer que não está na porta da direita. Isso é a conclusão válida para esse tipo de questão. Então, para a questão número 2, você tem que procurar na alternativa uma informação onde diz lá, não está na porta da direita. O objeto não está na porta da direita. Olha lá, o objeto não está na porta da direita, você encontra exatamente na alternativa letra C. Professor, e aonde é que está o objeto? Está na porta da direita, está na porta da esquerda, está na porta do meio? Você não consegue concluir aonde está o objeto com as informações que foram dadas. A única certeza é que não está na porta da direita porque Carla está mentindo. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão da prova do ITEP, né, do Rio Grande do Norte. Olha só o que disse a questão, trabalhando com personagens também. Tem um Lari, tem um Beto, tem um Caio, tem um Davi,
tem o Elias e tem o Fábio. São peritos e trabalham na mesma sala, cada um em sua mesa. Certo dia, estando todos juntos nessa sala, a Ari percebeu que uma importante prova pericial havia desaparecido de sua mesa e, portanto, apenas um dos peritos pegou a referida prova pericial. Questionados por Ari, está aqui o questionamento por Ari. A resposta foi o seguinte: Beto deu a sua declaração, Caio também deu a sua declaração, Davi, Elvis e Fábio, cada um deu a sua declaração. Nessa altura do campeonato, você vai destacar aquela informação onde um personagem está chamando o outro de mentiroso. Isso daqui é o que vai dar o início para acertar a questão. Essa é a dica. Leve para você acertar esse tipo de questão. Quando eu estou analisando questões de verdades e mentiras, eu sempre vou à procura de uma informação onde um personagem vai afirmar que o outro está mentindo. Isso aqui é o início para esse tipo de questão. Então, encontrei aqui o início. O que é que eu tenho que verificar agora? Para saber quantos desses personagens estão falando a verdade e quantos estão falando a mentira. E vai dizer aqui o seguinte: sabes que apenas um dos peritos mentiu. E somente um deles pegou a prova pericial da mesa de Ari. Podes concluir que o perito que pegou foi quem? Então, é uma questão envolvendo essa parte de conclusão lógica, envolvendo verdades e mentiras. Então, já tenho todas as informações suficientes aqui para chegar à conclusão correta. Ele disse aqui, um dos peritos mentiu. Está aqui. Então, se eu tenho lá que um mentiu, eu tenho que saber quantos falaram a verdade. Estou interrogando 5 peritos. São 5 personagens. Um deles mentiu. Qual é a conclusão que eu tenho nesse tipo de questão? Que 4 falam a verdade. Se eu tenho 5 personagens, um mentiu, então 4 personagens falam a verdade. Perfeito, professor. Tem que fazer aquele rascunho da tabela? Tem sim. Quando você faz aqui esse rascunho dessa tabela, você não vai errar esse tipo de questão. Eu faço um retângulo, coloco uma linha ao meio e verifico quantos personagens tenho. Eu tenho 5 personagens. Então, esse retângulo, só para efeito de organização, você vai dividir ele em 5 colunas. Está aqui, retângulo com 5 colunas. Próximo passo, professor. Pegar cada letra de cada personagem. Se você observar, está até em ordem alfabética, né? Está lá B, C, D, E e F. Então, vou colocar aqui, B, C, D, E e F. Perfeito. E agora eu vou lá para a oposição de ideias. Eu tenho que encontrar aqui os personagens E e C. E e C está aqui. Entre o personagem E e o personagem C, existe uma acusação entre eles. Elvis afirmou que Caio está mentindo. Então, entre Elvis e Caio, existe uma pessoa que fala a verdade ou fala a mentira. Está aqui. Entre os dois, vai ter um que fala a verdade e vai ter automaticamente um que está mentindo. Esse tipo de questão, eu já não analiso as informações desses dois personagens, porque eles estão ali, um acusando o outro de mentiroso. Então, entre Elvis e Caio, existe um cara que está mentindo. Eu não sei quem é que está mentindo, mas eu tenho certeza que eu tenho 4 que falam a verdade. Pode ser um dos dois, entre Elvis e Caio, existe uma pessoa que fala a verdade, e o que sobra, eu tenho 4. Se um dos dois fala a verdade, sobrou para mim 3 pessoas que falam a verdade. Então, o Beto pode falar a verdade, pode não, deve falar a verdade, né? Que é com certeza o Beto fala a verdade, o Davi fala a verdade e o Fábio também fala a verdade. Quem é que vai me dizer a informação correta para eu chegar à resposta através da conclusão de forma válida? As informações de Beto, de Davi e de Fábio. Vou ter que analisar com calma cada afirmação para verificar quem foi que pegou aqui a prova na mesa de Davi. Quem foi que pegou aqui a prova na mesa de Davi? Davi não, né? Na mesa de Ari, certo? Na mesa de Ari. Perfeito. Então, fizemos aqui a análise através de verdades e mentiras e agora a gente vai ler o que diz cada personagem. Eu sei o que Beto informou, isso é verdade. Vai lá para Beto. Beto disse, eu não peguei não peguei a prova, né? Tá aqui, eu não peguei
a prova. Colocou aqui, ó, Beto disse, isso é verdade. Então tá certo, Beto. Então eu quero saber quem foi que pegou. Ok, aí vai lá para Davi. Olha o que o Davi disse. Davi disse, foi o Caio. Então obrigado, Davi. Você realmente disse a verdade. Quem foi que pegou a prova aí na mesa de Ari? Foi Caio. Caio, você deveria marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra B. E o que disse Fábio? Fábio ia ajudar? Olha lá o que Fábio disse. Fábio só fez confirmar. Beto está falando a verdade. Isso é verdade, Fábio? É. O que você está informando aqui, isso é verdade. Realmente, o que Fábio disse, ó, é afirmar que Beto disse a verdade. E realmente Beto disse a verdade. Então, para essa questão, você ia marcar como resposta correta a letra B. Questão número 4. Questão também envolvendo aí verdades e mentiras. Olha o que vai dizer a questão número 4. Há 3 funcionários. Tranquilo, já sei aqui que há 3 funcionários tomando café no refeitório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Quando um deles derruba a xícara de café no chão. Então agora vamos investigar aqui quem foi que derrubou a xícara de café no chão. Nesse instante chega a zeladora e pergunta quem foi que fez isso. Olha o que disse os 3 personagens. João diz, Marco diz e Carlos diz. João diz, não fui eu. Marcos diz, foi o Carlos. Carlos diz, fui eu. Professor, cadê aquela informação que o senhor informou que eu tenho que iniciar por ela, onde um personagem vai acusar outro de estar mentindo? Você vai perceber que nessa questão aqui não veio. O que é que eu tenho que fazer, professor? Nesse tipo de questão, a gente vai criar uma tabela teste. Vou colocar aqui. A gente vai ter que fazer uma tabela teste. Vai fazer uma tabela teste. Vamos testar aí as possibilidades. Toda vez que não vier no comando da questão as informações, um afirmando que o outro está mentindo, eu vou precisar criar uma tabela teste. Vou ensinar para vocês como é que faz essa tabela teste para acertar esse tipo de questão. Mas como é que eu vou identificar que é verdades e mentiras? Olha o restante do comando da questão. Sabendo que apenas um dos 3 está falando a verdade. Está aqui, ó. Apenas um dos 3, entre João, Marcos e Carlos, apenas um está falando a verdade. Quem foi que derrubou o café no chão do refeitório? E agora ele quer saber quem está falando a verdade. São 2 perguntas. Quem foi que derrubou o café no chão? E além disso, eu quero saber quem está falando a verdade. E tem que ser respectivamente. Primeiro a gente acha aqui quem derrubou o café no chão, para depois a gente achar aqui quem está falando a verdade. Perfeito, professor. Então é uma questão que eu preciso montar a tabela teste. Se você observar, o comando da questão disse que apenas um dos personagens está falando a verdade. A conclusão lógica que você deve tirar é se um está falando a verdade, os outros 2 vai fazer o quê? Os outros 2 vai mentir. Então tá aqui. Um fala a verdade, entre João, Marcos e Carlos fala a verdade, e os outros 2 vai mentir. Como é que funciona essa tabela teste? Tá aqui. Você vai fazer um retângulo também. Vou fazer representando aqui esse retângulo. Dentro desse retângulo, você vai perceber que eu tenho 3 informações. Pode ser que João fala a verdade, os outros 2 mintam. Pode ser que Marco fala a verdade, mas João e Carlos mintam. Pode ser que Carlos fala a verdade e automaticamente a conclusão entre João e Marcos mintam. Então, para eu analisar de forma correta esse tipo de questão, eu crio essa tabela. Essa tabela tem 3 informações, então eu coloco aqui 3 linhas. Coloquei aqui 3 linhas para representar a informação de cada um, e eu coloco 3 colunas, ó, colocando aqui 3 colunas, 3 linhas, uma planilha de 3 por 3, tá aqui, ó, 3 linhas e 3 colunas. Na verdade vai ficar 4 por 4, né? 4 linhas e 4 colunas. Essa primeira a gente viu lá em associação lógica, não precisa colocar, adicionar. Eu quero que você adicione aí, você coloca lá o T1, isso aqui é o primeiro teste, então a tabela teste, eu tenho que fazer 3 testes, tem o T1, tem o T2 e tem o T3. Ó. São 3 testes que eu vou fazer. Pode ser a primeira informação sendo a verdadeira. Eu posso dizer que João está falando a verdade. Os outros 2, automaticamente, eu vou concluir que estão mentindo. Ó. Então, Marco mente e Carlos mente. Perfeito. Eu vou analisar também se
o Marcos agora fala a verdade. Se eu considerei no teste 1 que João fala a verdade, no teste 2 agora eu vou considerar que Marco fala a verdade. Se Marco fala a verdade, você vai perceber que João mente e que Carlos mente. E por fim, no teste 3, é você considerar que Carlos fala a verdade. Se Carlos fala a verdade, você tem que considerar que os outros dois mentem. João mente e Marcos mente. Perfeito. Não sei qual dos três aqui fala a verdade, então eu tenho que analisar de forma correta. Posso garantir, apenas um dos três testes aqui será o verdadeiro. Os outros dois testes, a gente vai perceber que vai ser incoerente. Nossa missão é confirmar a incoerência e confirmar qual vai ser aquele teste válido. Então a informação primeira está dizendo aqui, ó, o item 1, né? Primeiro item aqui está dizendo que João não fui eu, então eu posso concluir que não foi João. João disse, não fui eu, então não foi João. Então eu coloco aqui a negação de João. João disse, não foi João, não fui eu. Perfeito. O que Marco disse? Daqui o que Marco disse. Foi Carlos, ó, ou não foi Carlos, certo? O que Marcos disse aqui não foi Carlos. Eu vou representar como sendo negação de C. Negação de C não foi Carlos. E Carlos disse foi eu. Ó. Então a informação de Carlos, ele disse que foi Carlos. Vou colocar aqui. Carlos disse que foi ele, então Carlos foi Carlos. Então eu tenho que analisar para verificar qual vai ser o teste verdadeiro. Então, no teste 1, vou trazer as informações para cá, para aqui para baixo, para a gente analisar essas três informações, fazendo a análise do primeiro teste. Então, a primeira informação, João disse que não foi ele, Marcos disse que não foi Carlos e Carlos disse que foi ele. Perfeito, coloquei aqui. Vamos analisar o teste 1. O que é que diz aqui o teste 1? Colocando aqui. O teste 1 vai nos garantir que o que João disse é verdadeiro. O que João disse aqui é verdadeiro. Perfeito. Se o que João disse foi verdadeiro, estou analisando aqui o que João disse, então realmente ó, não foi João. Então aqui não foi João, certo? Vou concluir aqui dizendo que não foi João. Toda vez que for verdade, ó, eu só faço repetir a informação. Se João fala a verdade, realmente não foi ele, não foi João. Perfeito. Agora eu vou analisar o de Marcos. Ó. Marcos está afirmando aqui que não foi Carlos. Só que isso é mentira. Tá certo, Marcos. O que você está informando aí relacionado a Carlos, isso é mentira. Se não foi Carlos, isso é mentira, é porque eu posso concluir de forma correta o quê? É que foi Carlos. O que é mentira, basta eu cortar o não. Ó. Basta eu cortar o não e fica lá que foi Carlos. Então, o que Marcos disse é mentira. Então, eu sei que isso aqui ó, foi Carlos. E também é mentira o que Carlos informou. Ó. Carlos informou aqui que não foi ele. Então, se Carlos informou que não foi ele, você vai perceber aqui ó, que não foi Carlos. Perfeito. Conclusão lógica. Depois que você analisar de forma correta, você vai perceber o seguinte. As duas pessoas, entre Marcos e Carlos, todas elas fizeram afirmações aqui relacionadas a Carlos. Marco disse que foi Carlos e Carlos disse ó, que não foi ele. Então, as conclusões que eu encontrei aqui uma incoerência. Como é que Marco está dizendo que foi Carlos e o próprio Carlos aqui está dizendo que não foi ele e não foi João? Então, se você observar, esse teste 1, ele é incoerente. Existe um erro na sua estrutura. Se existe um erro na sua estrutura, o teste 1 é inválido. O teste 1 aqui não satisfaz o comando da questão. Eu já elimino ele e vou agora para o teste 2, ó, para o T2. Analisando agora o T2, você vai perceber quem vai falar a verdade agora não é mais João, vai ser Marcos, que é o do meio. Então, vou analisar o T2. Analisando o T2, ó, você vai perceber que o que João disse é mentira. João disse aqui, ó, não fui eu. Se João está afirmando aqui que não foi ele, isso é mentira, porque eu estou no T2. Se isso é mentira, eu tiro não, ó, eu tiro a negação. Então, se João está dizendo que não foi ele, é mentira, João. Então, foi você. Tá aqui. Já sei que foi João. Perfeito. Analisando os demais. No do meio, o que Marco disse, isso é verdade. Marco disse o quê? Não foi Carlos. Então, eu só faço transcrever. Não foi Carlos. Trago para cá. Não foi Carlos. E o que Carlos disse? Ó, isso é mentira. Carlos disse o quê? Fui eu. Isso é mentira, Marcos. Então, não foi você. Certo? Isso aqui é mentira. Então, não foi você. Então, conclusão lógica. Você vai perceber agora que apenas a informação de João é aquela que é verdadeira. Ele está dizendo, olha,
não foi João, só que isso é mentira. Então, João, encontrei, foi você, João. Perfeito. Então, você foi o responsável aí de ter derramado o café no chão. Porque o que Marco disse, afirmou exatamente ó, que não foi Carlos, e Carlos disse não foi eu. Se João está dizendo que não foi Carlos, e Carlos está dizendo que não foi ele, então não pode ser nem Carlos nem Marcos. Ó. Só sobrou João. Então, só sobrou para tu, João. Então, foi tu que derrubou aqui o café no chão. Então, já encontrei de forma correta uma conclusão válida para essa questão, é o teste 2, ó, considerando aqui o do meio, a informação que Marco falou, como sendo a verdadeira. Então, quem foi que derramou o café no chão? Eu encontrei aqui, aqui foi João. Então, João, você ia ter que marcar que poderia ser a letra A, ou que poderia ser aqui a letra C. E quem foi que disse a verdade? Quem disse a verdade entre as duas foi Carlos ou foi Marcos? Se você observar, Marcos é do meio. Marcos é do meio, então quem falou a verdade foi Marcos. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Teste número 2 é aquele teste que vai te dar de forma coerente. Professor, analisa aqui o teste 3. Vamos analisar o teste 3 e você vai observar que ele está incoerente. A coerência de forma correta, de forma que de conclusão válida para esse tipo de questão, é o afirmar que João mente, que Marco fala a verdade e que Carlos mente também. Agora vamos analisar a última, com Carlos falando a verdade. Analisando aqui o T3, o teste número 3, onde eu vou afirmar o que Carlos disse, dizendo como sendo verdade. O que Carlos disse, dizendo que foi eu. Então tá certo, foi você, Carlos. Tá, beleza, tá aqui. Carlos está dizendo que foi ele. Vamos analisar as outras duas informações, onde os dois mentem. O que João está dizendo aqui, João disse, não fui eu. Só que isso é mentira, João. Você está mentindo. Se não foi você, você vai perceber que isso é uma afirmação. O que é negação? Quando eu faço uma afirmação negando, quando eu quero verificar a verdade, basta eu tirar o não. Se João diz, não fui eu, e isso é mentira, então foi realmente João. Está aqui. Poderia até parar por aqui, porque eu já tenho duas pessoas aqui afirmando quem foi que derramou o café. Mas o terceiro, olha o terceiro que diz. Isso é mentira também o que Marco disse. O que Marco disse não foi Carlos. Só que isso é mentira. Se isso é mentira, eu elimino o não, o que sobra é justamente Carlos. Então foi Carlos. Se você observar, Marco está afirmando que foi Carlos e Carlos também está afirmando que foi ele. Só que João está afirmando que foi ele também. E o comando da questão diz que apenas uma pessoa foi que derramou aqui, apenas um deles foi que derramou aí o café, a xícara do café no chão. Então não pode ter mais de uma pessoa aqui derramando o café. Por isso que esse teste 3 aqui também está incoerente, esse teste 3 aqui é inválido. Só sobrou como resposta correta a análise do teste 2. Professor, a banca, Instituto, a OCP, ele sempre considera o T2 como sendo verdadeiro? Não, nem sempre. A gente vai fazer questões que, por vezes, ela analisa o T1 como sendo o teste verdadeiro e por outras vezes você vai perceber que o teste 3 é aquele verdadeiro. O que é que eu tenho como dica para esse tipo de questão? Constrói a tabela teste, com calma, você começa afirmando, que a primeira é verdadeira, as outras duas é mentira. Se você não encontrar a resposta, vai para o teste 2. O que nos garante o teste 2 é que a do meio é que é verdadeira. Se a do meio é verdadeira, as duas, a primeira e a última, você vai observar que é mentirosas. Então, esse teste aqui, quando você fizer a análise, se não bater de forma correta, de forma coerente, você vai ter que partir para o teste 3. E o teste 3 é o que vai te dar como resposta correta. É quando a última informação é que vai ser a verdadeira. Quando a última é verdadeira, a primeira e a segunda vai ser mentirosas. O que mais cai em prova de concurso, em outras bancas, o que mais cai em prova de concurso é o teste 3 como sendo o verdadeiro. Então, para esse tipo de questão, muitas das vezes eu já resolvo esse tipo de questão considerando a última informação aqui como sendo verdadeira. Porque os elaboradores de questões fazem isso, para você perder tempo, analisando o T1, analisando o T2 e chegando aqui o T3. E isso é estilo de questão para demorar que o candidato faça análise de forma correta. Então, qual a orientação? Quando você pegar um tipo de questão para analisar
Se é verdade, analisa logo pelo T3, que o T3 vai te dar aí como resposta correta. Sempre vai ser o T3? Não. A gente vai fazer uma questão que a banca considerou como forma coerente exatamente o T1. Então, a gente vai fazer mais uma questão para a gente confirmar aí todas essas informações que foram passadas para vocês para responder esse tipo de questão. Que é a questão número 5. Tá aqui, questão número 5. Olha o que vai dizer a questão número 5. Tem lá 3 personagens. Pedro, Augusto e César. Foram a concessionária de automóvel. Cada um comprou um carro, todos da mesma marca, porém de cores diferentes. Eu tinha lá carro que era branco, tinha carro que era azul e tem um carro prata. Considere que somente uma das afirmativas a seguir é verdadeira. Tenho 3 afirmativas. Apenas uma é verdadeira. Se apenas uma afirmativa é verdadeira, você já deve concluir de forma lógica que 2 dessas informações é mentirosas. Não é verdade. Se uma é verdadeira, não sei se é a de Augusto, se é a de César ou é de Pedro. Se eu considerar a de Augusto verdadeira, a de César e de Pedro é mentirosa. Se eu considerar a de César, que é verdadeira, a de Augusto e a de Pedro é mentirosa. Se eu considerar a de Pedro verdadeira, as outras 2 que são mentirosas. E olha o que diz. Dessa forma é correto afirmar. Quer saber quem comprou o prata, quem comprou o carro azul e quem comprou o carro branco. Eu preciso construir uma tabela? Preciso construir uma tabela de forma lógica para não errar esse tipo de questão. É uma questão considerada fácil, mas é uma questão trabalhosa, porque você tem que montar uma tabela e seguir exatamente aí as orientações daquilo que a gente estudou. Então, fazer aqui uma tabela, um esboço de uma tabela. Eu coloco, né? Tenho 3 informações. Então, dentro dessa tabela, eu coloco lá exatamente 3 linhas, ó, e coloco lá, adiciono 3 colunas, para ficar lá uma planilha 4x4, tá aqui, 4x4. Vou ter o T1, que é o teste número 1, vou ter o T2, o teste número 2, e vou ter o T3. Isso aqui é a tabela teste, certo? Quando você for estudar e lembrar, olha, como é que eu faço aí a tabela teste? Aí você lembra lá do canal TV Soma. O professor ensinou que para acertar esse tipo de questão eu faço uma tabela teste. Tabela teste, eu posso considerar a primeira informação como sendo a verdadeira, para o T1, T2 considera a do meio como sendo a verdadeira, e o T3, ó, que é a terceira informação como sendo a verdadeira. Então, se eu considerar o T1 primeira verdadeira, as outras 2 é mentirosas. No T2, a do meio é verdadeira, então as outras 2 são mentirosas. Está aqui o T3, a terceira é verdadeira, então as outras 2 são mentirosas. Então, vou analisar as informações, ó. No T1, está falando aqui de Augusto, né? Augusto, colocar aqui o A representando Augusto. E está dizendo lá que Augusto não comprou o carro azul. Então, vou colocar o não, ó, negação de azul. O tio azul. Perfeito. A de César, vou chamar C de César, né? Aqui está o A de Augusto e aqui o P de Pedro. O de César está dizendo, olha, não comprou o carro prata. Então, C de César, vou concluir aqui para analisar, que não comprou prata. Então, vou chamar o P de prata. Perfeito. E o Pedro? Agora, analisando aqui o Pedro. Está aqui o Pedro. Só que o Pedro comprou o quê? Comprou o carro prata. Então, vou chamar o P de prata aqui. Perfeito. Se eu tenho essas informações, agora eu tenho que analisar cada teste. Então, vou trazer para cá para a gente analisar esse teste. Está aqui o A, não A. O C, não P. E eu tenho aqui Pedro comprou o carro prata. Perfeito. Analisa logo o teste 1. Vamos fazer aqui na sequência para a gente verificar e realmente a gente compreender como é que faz esse tipo de questão. Então, o T1 ele está afirmando aqui que a primeira informação é verdadeira. Então, aquilo que é verdade você não muda. Quando você pega a prática nesse tipo de questão, você vai perceber o que está escrito aqui falando de Augusto. Então, eu continuo dizendo lá a mesma coisa que Augusto informou. Augusto informou lá que não comprou o carro azul. Então, eu boto não azul. Quando é verdadeira, não mexo aqui na informação. O que eu vou mexer é na mentirosa. Se o que César está falando aqui se é mentira, se tem a negação, se é mentira, você vai conseguir identificar que a informação que ele deu essa é a negação. Se o que César afirmou aqui, que não comprou o carro prata, isso sendo mentira, ele realmente comprou o carro prata. Aquilo que é mentira, eu tiro a negação. Se César não comprou o carro prata e isso é mentira, é porque César realmente comprou o carro prata. Perfeito.
Da mesma forma aqui, ó, se você observar na mentira, onde está informando de Pedro, Pedro comprou o carro prata, isso aqui é uma afirmativa. Só que é mentira, Pedro. Você não comprou o carro prata, por isso que eu tenho que colocar aqui a negação de P. Perfeito, negação de P. Agora o que é que eu tenho que analisar? Verificar se tem alguma incoerência. Analisando se tem alguma incoerência, você percebe que todos os carros aqui, ele tem um único dono, né? Pode ser de Augusto, de César ou de Pedro. Esse é o teste correto. A gente vai analisar que esse teste aqui, ó, esse é o teste correto, é o teste coerente. Então, a conclusão lógica para esse tipo de questão, ele te deu exatamente no T1. Se você observar, eu sei que César comprou o carro prata. Isso aqui tá ok, ó. Realmente, César comprou o carro prata. Tá aqui. Eu sei que Augusto, ó, não comprou o carro azul. Se ele não comprou o carro azul, só sobrou dois carros para ele, que é o prata e que é o branco, ó. Perfeito. Daqui a pouco eu analiso para saber qual foi o carro que ele comprou. O de Pedro. Tá aqui o de Pedro. Pedro não comprou prata. O que sobrou para ele? Pode ser o branco ou pode ser o azul. Perfeito. Só que o prata você já sabe. Ó. O prata você já concluiu que Pedro foi que comprou. Então o de Augusto não pode ser prata. Só pode ser o quê? Só pode ser branco. O branco, ó, você já encontrou quem comprou o branco. Então o Pedro não comprou o prata e também não comprou o branco. Só sobrou para ele quem? O azul. Então, de forma lógica, correta, conclusão válida para esse tipo de questão, você vai perceber. Ó. Tá aqui Augusto. Augusto a gente concluiu que foi o B é branco. Então, Augusto comprou o carro branco. Tá aqui, ó, César realmente comprou o carro prata. Tá aqui, César comprou o carro prata. E que Pedro, ó, comprou o carro azul. Tá aqui, ó, Pedro comprou o carro azul. Agora a gente vai para a alternativa, porque esse é o teste realmente válido. Daqui a pouco a gente analisa o teste 2 e o teste 3, mas vamos procurar a alternativa correta, analisando aí as informações, né? Lembrando que Augusto é o branco, César é o prata e Pedro, ó, é o azul. Então, olha aí nas alternativas para você identificar a resposta correta. Então, vamos analisar a letra A. Pedro comprou o prata? Não, Pedro comprou o quê? Comprou o azul. Então, já elimina aqui, não precisa nem analisar a segunda parte. Pedro comprou o prata? Não, Pedro comprou o azul. Letra C. Augusto comprou o prata? Não, ó. Augusto comprou o branco. Então, já elimina aqui também de Augusto. César comprou o prata? Você vai observar. César comprou o prata? Realmente, ó, bate aqui. César comprou o prata. Então, bateu na primeira informação. César comprou o prata. Bateu. E a segunda, Pedro. Pedro comprou o azul? Tá aqui, ó. Pedro realmente comprou o azul. Então, a resposta correta para essa questão, alternativa letra D. E a letra E. Augusto comprou o azul. Vai lá em Augusto, ó. Augusto comprou o azul? Não. Augusto comprou o branco. Então, já poderia aqui eliminar. Perfeito. Então, só sobrou aqui, depois da análise, de encontrar o teste correto, você vai perceber que só teria como resposta a letra D. Professor, mas eu fiquei aqui na dúvida entre o teste 2 e o teste 3. Na hora da prova, se bater o teste 1, você já parte para a próxima questão, já não perde tempo. Se você ficou na dúvida e quer analisar se realmente o teste 1 é o verdadeiro, se você tem tempo suficiente aí no final da prova, quer confirmar, você pode e consegue confirmar. Então, vamos confirmar aqui, ó. O T2, trazendo para cá, analisando aqui o T2, você vai verificar que tem incoerência. Então, o T2 é aquela informação que a do meio é verdadeira. Então, a primeira é mentirosa. A mentirosa é falando de Augusto. Ó. Augusto, quando ele informa aqui que Augusto não comprou o carro azul, isso é mentira. Então, ele realmente comprou o carro azul. Eu tiro a negação. É verdade, ó. É verdade a do meio, que César não comprou o prata. Perfeito. Então, não mexo, porque é verdade a informação de César, e é mentira a informação de Pedro, certo? Pedro aqui não comprou o carro prata. Se é mentira, Pedro informa aqui que comprou o carro prata, só que você está falando aqui, Pedro, isso é mentira, você não comprou o carro prata. Então tá aqui, concluir que não comprou o carro prata. Professor, perfeito, entendi aí. Até aí tudo bem. Como é que eu sei que esse teste é inválido, é incoerente? Você vai perceber que eu tenho um personagem já afirmando que Augusto comprou o carro azul. Isso aqui é certeza. Isso aqui eu estou afirmando. Isso aqui é verdade. Mas eu tenho dois personagens afirmando que não compraram o carro prata. Você vai perceber que quando eu compro o carro azul, tá aqui, ó, quando eu compro o carro azul, resta para mim prata e branco. Então um dos dois tem que comprar prata.
Mas César e Pedro estão afirmando aqui que não compraram o carro prata. Um dos dois deveria ter comprado o carro prata. Se isso acontecer, isso é um teste inválido, porque os dois aqui estão afirmando que não compraram o carro prata. Então, se eles não compraram o carro prata e que Augusto, né? Augusto aqui comprou o carro azul, eles deveriam comprar o carro branco. Ó. Não pode os dois comprar o mesmo carro. Cada um comprou um carro de cor diferente. Perfeito. Então, o teste 2 aqui deu incoerente. Já no teste 3, ó. Teste 3, eu vou chamar aqui T3. Perfeito. No teste 3, eu vou considerar a última informação sendo verdadeira. As duas primeiras, é mentirosa. Aquilo que é mentira, eu tiro a negação. Então, onde eu estou falando que Augusto não comprou o carro azul, isso é mentira. Então, Augusto comprou o carro azul de forma lógica, conclusão lógica, através da informação mentirosa. Então, se é mentira, eu tiro a negação. Aqui também é mentira. É mentira o que César não comprou o carro prata. Eu tiro a negação, então César comprou realmente o carro prata. Ele estava dizendo lá que César não comprou. Se é mentira, é porque ele comprou o carro prata. E agora é verdade, só que César, é verdade, comprou o carro prata. Tá aqui, César comprou o carro prata, então ele realmente é verdade. O que é que eu vou ter de forma incoerente aí, professor? Eu tenho duas pessoas que compraram o carro prata. Pode acontecer isso nesse tipo de questão? Não pode. Tenho certeza que Augusto comprou o carro azul, perfeito, mas aqui eu tenho duas pessoas que compraram o carro prata. Então, quem comprou o carro prata? Não sei. Os dois compraram o carro prata. Não pode acontecer. E quem comprou o carro branco? Se você observar, nenhum dos dois. Então, aqui você vai observar que era o teste realmente verdadeiro. Teste número 1. Então, para essa questão, você vai perceber que a resposta correta para ela era a alternativa letra D. Mais uma questão número 6. Vamos treinar novamente essa parte de tabela teste. Professor, é cansativo, realmente é cansativo. É um tipo de questão que eu preciso de muita atenção. Então, para você não errar esse tipo de questão, você tem que primeiro identificar que é uma questão de tabela teste. Não vai ter aquela afirmação entre personagens, né? Um afirmando que o outro está mentindo, não vai ter. E no comando da questão vai dizer que apenas uma é verdadeira. Tem que montar a tabela teste e verificar. Então, vamos analisar passo a passo essa sexta questão. É a última questão envolvendo aí verdades e mentiras da Banca Instituto AOCP, que caiu no ano de 2022. Olha o que diz a questão número 6. Em uma loja de eletrodoméstico, tenho 3 personagens. Essa questão, além de tabela teste, ela requer muita atenção, porque eu tenho 3 personagens. A banca aqui ela foi muito... vamos dizer assim, sagaz, né? A banca aqui ela queria que você fosse uma pessoa sagaz para que você não errasse, porque todos os personagens aqui começam com GE, Geraldo, Genésio e Genival. Para você não errar aqui os personagens, a gente já pode enumerar. A gente tem lá Geraldo como sendo 1, Genésio como sendo 2 e Genival como sendo 3. Ou eu posso numerar através daqui também, certo? Eu vou deixar para enumerar aqui, através de cada personagem, para a gente não errar na nossa análise, para saber quem é Geraldo, quem é Genésio, quem é Genival. Então, vou tirar aqui e a gente vai enumerar através das informações dadas. E ele disse aqui, né? Continuando lendo, tá aqui. 3 personagens, Geraldo, Genésio e Genival, aguardavam para retirar suas compras. Um deles comprou uma geladeira, perfeito. O outro comprou uma máquina de lavar, perfeito. E o outro comprou o quê? Um fogão. Não necessariamente nessa ordem. Aí agora venha, para confirmar que é verdade e mentira. Se apenas uma das afirmações a seguinte é verdadeira, se uma é verdadeira, você já tem que concluir de forma lógica. Se uma é verdadeira, as outras duas vai ser o quê? Mentirosas. E olha lá, eu já li, não tem lá um afirmando que o outro está mentindo. Se não tem, é tabela teste. É uma questão envolvendo aí a tabela teste. Professor, eu não aprendi ainda a fazer essa tabela teste. Então pausa o vídeo, tenta responder as 2 questões anteriores, olhando passo a passo como faz essa tabela teste. Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho essa questão número 6. Vou fazer novamente, passo a passo. Vamos analisar o teste número 1, o teste número 2 e o teste número 3. Para verificar aqui quem foi que comprou o que. Porque na alternativa, quer saber se Genival comprou a geladeira, foi Genival que comprou a máquina de lavar, foi Genival que comprou o fogão. Genésio comprou a geladeira, quer saber quem foi que comprou o objeto.
certo? Então, como eu te disse, tenho 3 personagens, todos eles começam com GE. Então, o Genival, aqui na primeira informação, vou chamar como sendo o número 1, para não misturar. O Genésio, vou chamar aqui como sendo o número 2. E o Geraldo, vou chamar como sendo o número 3, certo? É bom numerar para você não aqui errar na hora que for analisar, certo? Então, vamos construir a nossa querida tabela teste. Já sei como é que faz, professor. Eu pego aquela minha análise das informações e transformo aqui dentro de uma tabela teste. Perfeito. Eu tenho 3 informações, se tivesse 4, já teve outras bancas que cobraram lá com 4 informações, colocando outro personagem. Você adicionaria aqui 4 linhas, né, para estar uma tabela de 5 por 5. Mas como é 3 informações, basta você criar uma tabela aí com 3 linhas dentro dela e coloca aqui 3 colunas, porque vai ficar uma tabela do tipo 4x4. Perfeito. Já sei o que é que eu tenho que fazer, professor. Se eu disse lá, de forma breve, que eu tenho lá o T1, tenho o T2 e tenho o T3. No T1, eu considero a primeira sendo verdadeira. No T2, considero a segunda verdadeira. No T3, considero a terceira verdadeira. Se eu tenho apenas uma é verdadeira, apenas uma das afirmações é verdadeira, então as demais são mentirosas. Perfeito. Aqui eu já posso até acelerar. Você perde 30 segundos montando a tabela, depois é só uma análise criteriosa para você não perder a questão. Então aqui o número 1, que é Genival. Comprou o que, Genival? Genival comprou a geladeira. Número 1 aí. Então coloquei aqui 1 sendo Genival e o G, né, de geladeira. Colocando aqui a primeira letra dos objetos. No 2, o 2 aqui. O 2 é Genésio. Genésio não comprou a geladeira. Quando for negação, você bota representando através do tio. Geladeira. Perfeito. Coloquei aqui. O outro, não também. Não comprou, só que agora a máquina de lavar. Personagem número 3 não comprou aí a máquina de lavar. Perfeito. ML. Agora eu tenho que fazer análise cuidadosamente das 3 informações. Então eu tenho que analisar através do teste número 1, posso colocar aqui, o teste número 2, eu posso até adicionar aqui, e posso adicionar aqui o teste número 3, colocando aqui para a gente verificar qual é que vai dar de forma correta. Então vou separar aqui, já sei como é que monta, e agora é a parte da análise, certo? Vou analisar aqui. Perfeito. Vou analisar cuidadosamente. Teste número 1. Considera lá Genival. Se Genival é verdade, aquilo que disse lá, né? Comprou a geladeira, realmente ele comprou a geladeira. Perfeito. Verdade não mexe. Mentira. Mentira você vai olhar e só tirar a negação. Quando for mentira, você tira a negação. Então tem negação de geladeira, então afirmo agora. Tem negação, que é máquina de lavar, então agora eu afirmo. Conclusão do teste 1. Olha lá. Um dos 2 personagens aqui, os 2, né? Um dos 2 aqui, o terceiro personagem, comprou a máquina de lavar. Perfeito. Então, Geraldo aqui comprou a máquina de lavar. Conclusão lógica. O terceiro personagem, Geraldo, eu já tenho certeza. Mas olha o que aconteceu aqui. 2 dos personagens compraram aqui um mesmo objeto. Os 2 compraram geladeira. Um dos 2, deveria ter comprado o quê? O fogão. Então, nesse tipo de questão, quando eu estou analisando, não pode o mesmo personagem comprar o mesmo objeto. Isso é incoerente. Então, o teste número 1 isso é inválido. O teste número 1 não vai trazer a resposta correta, a conclusão lógica para esse tipo de questão. Então, eliminei o teste 1 porque 2 dos personagens compraram o mesmo objeto. Perfeito, professor, entendi. Vai lá no teste 2. Teste 2, o que é mentira, você coloca a negação. Então, estou analisando aí se Genival comprou ou não a geladeira. É mentira, Genival. Na informação inicial estava dizendo lá que ele comprou. Então, se é mentira, então ele não comprou geladeira. Tá certo, Genival. Você não comprou geladeira. É mentira, é verdade, né? O teste 2 agora é verdade. Se é verdade, você não mexe. Tá aqui, Realmente, o personagem número 2 não comprou geladeira. Isso é verdade. Genésio não comprou geladeira. E a terceira informação é mentirosa. A informação de Geraldo. Se é mentirosa, tá com a negação, então você quando faz a análise é afirmando. Então realmente Geraldo comprou a máquina de lavar. E olha agora, se Geraldo comprou a máquina de lavar, precisa de um dos 2, Genival e Genésio tem que comprar a geladeira.
E todos os dois, ó, cheguei à conclusão dizendo que não comprou a geladeira. Um dos dois deve comprar a geladeira. Se os dois estão afirmando aqui que não compraram a geladeira, é porque os dois, ó, vão comprar o fogão. Porque eu já sei de forma lógica que alguém comprou a máquina de lavar. Geraldo comprou a máquina de lavar. Então, quando eu chego a essa análise, verificando que um dos personagens aqui já comprou um dos objetos e que os dois estão afirmando aqui que não comprou o mesmo objeto, esse teste, ó, é incoerente, esse teste é inválido, esse teste não vai satisfazer aqui para o comando da questão. Então, só sobrou de forma coerente para a resposta correta, conclusão válida, o teste número 3. O que é o teste número 3? É você afirmar com certeza, ó, que essa informação que Geraldo está fazendo aqui, não comprou a máquina a levar, isso aqui é verdade. Ó. Isso é verdade. Analisei a primeira verdade, deu errado. Analisei a segunda verdade, deu errado. E só sobrou agora a terceira informação. É aqui que vai me dar a resposta correta, é aqui que vai me dar a resposta correta. Como é que vai ficar, professor? Olha lá, analisando agora a informação de Genival. Genival aqui no teste 3, ele falou mentira. Se ele falou mentira, realmente ele não comprou a geladeira. Não comprou a geladeira. Perfeito. Aqui é mentira, no teste 3. Então, Genésio, onde ele está dizendo que não comprou a geladeira, isso é mentira, Genésio. Então, você foi o cara que comprou a geladeira. Perfeito. E é verdade, ó. É verdade de Geraldo. Geraldo não comprou a máquina de lavar. A informação de Geraldo é a única verdade. Realmente, Geraldo não comprou aí a máquina de lavar. O que é que eu posso concluir de forma lógica? Geraldo foi o camarada que comprou a máquina, a geladeira, né? Geraldo, Genésio, né? O número 2, desculpa aqui, estou analisando a do meu. Então, o número 2, que é Genésio. Genésio comprou a geladeira. O número 1, que é Genival. Genival não comprou a geladeira. Se Genival não comprou a geladeira, ele tem duas opções. Pode ser máquina de lavar ou pode ser o quê? O fogão, certo? E aqui no item 3, quando eu estou analisando Geraldo. Geraldo não comprou a máquina de lavar. Então só sobrou quem? O fogão, ó, e a geladeira. A partir do conhecimento de um, fica fácil eu encontrar os demais. Então aqui para Geraldo, que é o terceiro, não pode comprar a geladeira, porque eu já sei que Genésio comprou a geladeira. Então Genésio comprou a geladeira. E conclusão lógica, você vai perceber que Geraldo comprou o quê? Comprou o fogão. Se Geraldo comprou o fogão, ó, você vai perceber que esse primeiro item, que é Genival, Genival não pode comprar o fogão. Ele não pode comprar a geladeira, porque a geladeira já é de Genésio. Também não pode comprar o fogão, porque o fogão é de Geraldo. Só sobrou quem para Genival? Para Genival só sobrou a máquina de lavar. Para você não misturar, qual é a orientação? Não adianta você chegar de forma correta e na hora de marcar a alternativa você marcar a errada. Qual é a orientação? Você pega os personagens, tá aqui os personagens, número 1, número 2, número 3. Número 1, lembra lá que eu numerei ele como sendo Genival, número 2, Genésio, número 3, Geraldo. Número 1 foi o primeiro, eu encontrei que é o ML é a máquina de lavar, tá aqui. O número 2 ó, é o G, que é a geladeira, tá aqui. E o número 3 é o F, que é o fogão. Então eu já sei aí de forma correta. Genival comprou a máquina de lavar, Genésio comprou a geladeira e Geraldo comprou o fogão. Então procura aí nas alternativas onde mostra de forma correta. Vamos analisar. Quem foi que comprou, o que foi que Genival comprou, né? Genival primeiro. Genival comprou o quê? A máquina de lavar. Genival comprou geladeira? Não, tá aqui. Genival comprou a máquina de lavar? Perfeito. Eu posso aqui, comprou o fogão? Também não. Comprou aqui a máquina de lavar? Comprou. Comprou aqui geladeira? Não. Então, para a gente analisar lá na hora da prova, você ficou com duas alternativas. Ó. Tem lá máquina de lavar para Genival em duas alternativas. Eu vou cuidadosamente procurar a próxima, né? A próxima o próximo personagem. Genésio, tá aqui, ó. Genésio. Qual foi o objeto que Genésio comprou? Genésio comprou a geladeira. Então aqui comprou o fogão, ó, já está eliminado. Genésio comprou a geladeira. Se você observar, só bate como resposta correta até o momento letra B. Confirma agora o terceiro. O terceiro é Geraldo. Geraldo comprou o quê? Um fogão. Bate de forma correta. Bate de forma correta para cada alternativa, cada personagem, né? Cada personagem que encontramos aqui na alternativa letra B. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B.
inclusive dá até para você parar, pensar e fazer uma reflexão. Esse tipo de questão para você é difícil? Comenta aí embaixo, deixa aí seu comentário. Inclusive, quero dizer para vocês, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido até a se inscrever. Vamos para você receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando de qualquer forma a contribuir na sua preparação para ser aprovado no concurso público, curte e deixa seu comentário. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.